Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para a nossa parte sobre monitorando e controlando o projeto, que lembrando que faz parte da execução do projeto, então está integrado com a execução, né? A parte de monitorar e controlar, porque nas partes anteriores a gente fez todo o nosso planejamento. E lembrando que eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para o livro qual eu utilizo, que faz parte desse material, que é um livro muito bom, que é o livro do Fábio Cruz, que é Scrum e PMBOK Unidos de Gerenciamento de Projetos. Um livro essencial, bem como vou deixar também o link para o livro do Guia do PMBOK, porque todas as atividades as quais nós conversamos, como a de hoje que a gente vai conversar, que é como realizar o controle integrado de mudanças, que a gente fala na questão do comitê, nesse nosso bate-papo, eu comento algumas coisas, certo? Mas lá no guia do PMBOK é muito mais completo, tem alguns exemplos, tem outras coisas extras. No livro do Fábio Cruz também tem explicações sobre cada uma das partezinhas. Mas como aqui a gente trabalha mais com um bate-papo, bem como eu trabalho em sala de aula com os meus alunos, é para vocês terem ideia desse material. Então fica aí abaixo o link dos dois livros para vocês realizarem a compra. Ok? Para quem quiser, é claro, né? Bem como vocês podem utilizar também para essa parte de gerência de projetos, tem outros livros que eu vou deixar aí no link. E nos links dos vídeos anteriores eu vou começar a adicionar também. Que são livros essenciais para a parte de gerenciamento de projetos. São livros que eu possuo e são muito bons para vocês terem. Uns são mais básicos para vocês terem ideia de como realizar todo esse gerenciamento e outros já são um pouquinho mais avançados. Então no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como realizar o controle integrado de mudanças, que é o nosso 36º ponto, que faz parte das atividades do guia do PMBOK, certo? E se quer saber mais, aproveita aí embaixo, na barrinha que tem, clique em curtir, se inscreve no canal, ative as notificações. Lembrando, pessoal, é muito importante que vocês deem o curtir no vídeo, ainda mais no celular, porque vocês giram o celular, some a barrinha de curtir, né? E na verdade, dificilmente alguém volta atrás e dá um curtir. Porque quando vocês dão um curtir, além de disseminar mais esse vídeo, ajuda o canal também. Então aproveita nesse momento, para aí o vídeo e dá um curtir aí embaixo. Se tu quer saber mais, continua ligado. E aí então, meus queridos, após a abertura, então a gente começa a bater esse nosso papo sobre como realizar controle integrado de mudanças, que é o nosso 36º ponto, o qual eu já comentei na abertura. Então assim, a gente vem com a nossa palavra-chave, que é como revisar as solicitações, as aprovações e gerenciar as mudanças durante o projeto. Então assim, esse processo ele é responsável por efetuar todas as revisões das solicitações de mudanças, pontos que foram aprovados, problemas que nós tínhamos que são solicitações de mudanças, né? E também como gerenciar elas, desde nas entregas e atualizando os documentos do projeto, como o nosso tão conhecido plano de gerenciamento do projeto, o qual é utilizado no projeto do início ao fim. Que nem eu digo para meus alunos, pessoal, o plano de gerenciamento do projeto, ele é um documento que vocês vão criar lá no início, vão acrescentar com todas as atividades que nós já conversamos no início dessa playlist sobre gerência de projetos, e ele vai sendo modificado conforme a necessidade. Teve mudanças no projeto? Ótimo! Vai lá e atualiza nosso plano. Ah, teve mudanças nos requisitos, teve mudanças em riscos? Vai lá e muda o nosso documento, certo? Então ele é um documento qual deve sempre estar atualizado e ao alcance de todos. Mas é óbvio que cada aprovação perante o nosso cliente, o nosso Product Owner, até tem que cuidar para não falar Owner, né? É Product Owner, tá? A pronúncia correta. Cuidar para ele sempre aprovar e ter a assinatura dele, para não ser feito nada que ele não pediu. E aqui tem um ponto de atenção e tem uma dica. Nosso ponto de atenção é que este processo deve assegurar que somente as mudanças aprovadas sejam realizadas e incorporadas à linha de base revisada. É aquela questão que nós sempre temos. Só faz o que está no planejamento. Só faz o que foi solicitado em mudanças. Se o cliente solicitou tais mudanças ou nós encontramos um erro, a gente fez um report lá, e foi feita a mudança, foi feita a análise primeiro desse erro, né? Feito todo o levantamento do que
iria mudar no projeto, que iria mudar em funções, em classes, dependendo da forma, o que vocês estão programando, ou então, para quando a gente não fala em software, o que acarretaria uma mudança, por exemplo, quando veio a gente começou a fazer a pintura de uma sala, tá? Que era o nosso projeto. Por uma feira de ciências, ou sei lá o quê. Colocamos uma cor, compramos toda a tinta. A mudança da cor da tinta implica em quê? Será que a gente consegue trocar essa tinta sem ter um custo? Sim, não. Ah, quanto por cento está pintado? Então são todos pontos que devem ser levados em consideração para ser aprovada ou não essas solicitações. E a dica que cabe aqui. Lembre-se que a única certeza em um projeto é que ocorrerão mudanças. Isso é uma certeza que a gente fala lá no início do projeto. Por isso que a gente está trabalhando, eu estou gravando tantos vídeos para vocês e falo tanto para os meus alunos em gerência de projeto e em outras mudanças, como em outras disciplinas, desculpem. Como engenharia de software e entre outras, né, qualidade de auditoria, que é sempre importante. Quando tu faz o levantamento de um software, tu não pode ficar engessado. Tu tem que pensar que vai mudar, que teu projeto vai mudar. A questão é assim, ó, como que tu vai trabalhar com essas mudanças? Como que tu vai solucionar as mudanças? As mudanças podem gerar riscos. Como que eu vou resolver aquele risco? Ele pode ser um risco positivo, como pode ser um risco negativo. Mas toda a questão é, como que eu vou solucionar? Certo? Então, a única certeza que você tem num projeto é que mudanças vão ocorrer. Só que tem que estar preparado para quando ocorrer essas mudanças. Como diz aqui, ó, então esteja preparado para elas e antecipe-se, sendo um gerente de projetos proativo. É aquela questão, tu vê que tá dando errado a condução do projeto, tu vê que eu ia dizer que teus desenvolvedores, mas que tua equipe está fazendo errado, tu já corrige nas reuniões diárias, na reunião no final de cada sprint. Tu não espera estourar lá no final do projeto. Ou quando tu já tá com a corda ali no pescoço para entregar o projeto e não consegue entregar, sabem? Então vocês têm que se antecipar, têm que ser proativos. Temos problema de comunicação? Não, eu vou deixar para ver como que o pessoal vai se resolver. Porque do caos sempre surge uma solução. Pessoal, se tu tá vendo que tá um caos a comunicação, tenta ser proativo e resolver a comunicação, certo? Não espera tu ficar num caos, tudo chegar assim, ó, no pior ponto para então se resolverem, ok? E aí nós temos algumas outras coisas, que esse processo ele é focado na identificação, documentação e controle de mudanças, como as linhas de base do nosso produto, envolvendo as atividades relacionadas ao gerenciamento de mudanças, como com base, na verdade, na execução do projeto, visando principalmente, e aqui tem alguns pontos, como influenciar os fatores que tentam evitar o controle integrado de mudanças, com o objetivo de fazer com que somente, mas somente as mudanças aprovadas sejam realizadas. É o que a gente conversou anteriormente. Revisar, analisar e aprovar as solicitações de mudanças imediatamente após o seu surgimento. Gerenciar as mudanças aprovadas, isso é muito importante. Outra questão é manter a integridade na linha base, liberando somente mudanças aprovadas para implementação. Ou seja, tu só libera para ser alterado o que foi aprovado. E outro ponto, revisar, aprovar ou rejeitar ações corretivas e preventivas recomendadas. Coordenar as mudanças durante o projeto, durante todo o projeto. Não só no início, não só no meio, não só no fim. Durante todo o projeto. E é muito importante também documentar o impacto de solicitações de mudanças no projeto. E aí cabe a nossa última dica, que é assim, ó, que isso na verdade tem em algumas organizações e outras não tem, que é o CCM que a gente fala, que é o Comitê de Controle de Mudanças. Então é nesse processo que surge esse comitê, que é um comitê o qual é responsável pela aprovação ou rejeição de solicitações de mudanças, ok? Mas quando a gente fala muito em Scrum, quem que solicita e aprova as mudanças? Se são mudanças de, num caso de um software, funções, né? A equipe tem que fazer todo o levantamento e aí é aprovado ou não, porque na verdade assim, ó, a equipe faz todo o levantamento disso, todos os riscos que implica e tudo que vai implicar naquelas modificações. Bem, e o gerente faz a sua parte, né? O cronograma, recursos, entre mais. A equipe faz a parte de desenvolvimento, né? Quer dizer, o que implica no desenvolvimento do software. Já o gerente fala a questão de cronograma e recursos. E aí é apresentado para o próprio Hauner.
Owner, desculpem, Product Owner. Então é apresentado para ele e ele aprova ou não, porque o dinheiro é dele, né? Mas aqui a gente tem um comitê, quando a gente tem dependendo do tipo de organização. Se são modificações simples que não vão acarretar mudanças para o cliente, mas foi um problema, um erro, a gente tem um comitê interno quando tem necessidade. Então esse processo integrado de controle de mudanças, ele também sempre envolve atividades de gerenciamento e configurações, certo? Porque o controle de configurações, ele é focado na especificação de entradas e dos processos possuindo as seguintes atividades, que a gente sempre fala. Identificação da configuração, onde os produtos e documentos são rotulados ou versionados. Por isso que se fala de configuração. Depois a gente diz registro da situação da configuração, onde as informações apropriadas são registradas e reportadas, indicando o andamento das mudanças. E por fim, verificação e auditoria da configuração, onde é garantido se a configuração está correta, indicando que as mudanças foram registradas, avaliadas, acompanhadas e efetuadas corretamente, ok? Então a gente aqui acaba essa parte, mas lembrando que a gente tem a nossa pergunta, que é como revisar as solicitações. Então como que a gente vai revisar? Como que nós vamos aprovar? E como que nós vamos gerenciar elas durante o projeto? Então lembrando, durante o projeto eu tenho o meu plano de gerenciamento, onde ele vai ser modificado de acordo com cada mudança que vai ocorrer no nosso projeto. E agora vocês façam uma pausa. Para quem ainda não deu um curtir nesse vídeo, aproveite e dá um curtir aí, que como eu disse na abertura, quando vocês dão um curtir, ajudam o canal, certo? E também ajudam a ser disseminado esse vídeo. Disseminado, pessoal, ser distribuído para mais pessoas. Quando o vídeo não tem curtidas, o vídeo não é distribuído pelo YouTube para outras pessoas, ele não é indicado. Então, se vocês gostaram, deem um curtir. E também é muito importante os comentários. Se vocês comentarem aí, vai ajudar também eu saber se vocês estão entendendo esse conteúdo, todas essas partes que a gente fala tanto de Scrum, de PMBOK, que é o nosso guia do PMBOK, certo? E todas essas partes de controle, como que vocês vão aplicar na organização, na empresa de vocês, nos projetos da empresa, nos projetos particulares. E, então, já se inscreveu, curtiu o vídeo? E sempre lembrem que depois que vocês aprendem, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo vídeo.